Guanais, claro que a eliminação machuca, né? O Rafael Santos falou isso, o William Machado falou isso também na saída do gramado. A tua escalação inicial, Guanais, ontem você falou que a gente ia gostar, enfim, da formação, né, que você iria iniciar o jogo. Tentativa óbvia era já tentar no primeiro tempo fazer pelo menos um dos gols e aí ter uma tranquilidade maior no segundo tempo. Boa noite. Infelizmente a gente está todo mundo muito chateado. Eu quero primeiro agradecer ao nosso torcedor, a tudo que a gente conseguiu criar aqui, uma atmosfera extremamente positiva, o estádio cheio, a torcida veio, apoiou o tempo todo, nos pênaltis, fez tudo que podia fazer para nos ajudar. A gente também fez tudo que podia dentro do campo, os jogadores tiveram entrega máxima, esforço máximo. Tentamos a todo custo fazer no tempo regulamentar a vantagem que nos permitiria avançar. Criamos situações para isso desde o início, nós tivemos bastante volume, número alto de finalizações também. Um time que veio só para defender, né, que tem isso como proposta principal, tem seus méritos, obviamente, e sim, a ideia era ter algumas alternativas desequilibrantes já com o Waller. A gente não pôde contar com todos os jogadores, então dentro daquilo que o jogo pedia e algumas coisas que a gente conseguiria explorar, a gente executou bem no primeiro tempo. E obviamente que a eficiência ela vem do gol, e fazer gol é difícil mesmo, mas a gente estava sempre na iminência ali, né? Tivemos mais finalizações, mais posse, o tempo todo no campo do adversário, obviamente que é o que a gente sabia que era o que o jogo ia pedir, e aí a eficiência nossa, mas falei para os jogadores ali que tudo que a gente podia, e aí quando eu falo na primeira pessoa do plural, é que realmente a gente tentou fazer, eles tentaram, dentro e fora do campo, a gente estava bem preparado para o pênalti mesmo, que a gente não queria, mas a gente treinou, tinha informação, enfim, acabei de falar com a comissão ali, a gente acaba não tendo justificativa e não tem culpado. Fizemos uma ótima competição, né? A gente, infelizmente, o futebol é isso, né? O merecimento, nesse caso, ele não entra pensando em qualidade de jogo, em pontuação e etc. É o regulamento da competição. A gente ainda foi bem prejudicado pelas arbitragens, mas eu não quero transferir. Enfim, a ideia sim funcionou no primeiro tempo, no segundo tempo a gente não voltou também, e aí as mexidas, o time voltou com agressividade e conseguiu fazer o gol. Teve algumas outras chances também. Enfim, é um jogo que é uma competição que a gente sabia que tinha condições de ir além, mas ela traz muita coisa positiva para nós em termos de resgate da identidade, da conexão com a torcida, do nosso campo, mais uma vitória que a gente conseguiu dentro de casa. Temos um aproveitamento altíssimo dentro de casa. E agora é a gente ser firme para levantar. O ano segue, a gente queria, como eu falei, tinha condições de seguir. E agora a gente pensar nos próximos passos. Muito confiante de que nós estaríamos ali. Mas enfim, fechou agora. Boa noite. Dá para tirar de lição de duas eliminações, claro que em situações e momentos diferentes, né? Projetando já a Série C do Campeonato Brasileiro, onde um calendário mais longo, né? Várias adversidades, gramado, logística, enfim. O que pode tirar de lição desses dois momentos na ruins da equipe do Operário de eliminações? São sempre as derrotas, elas não é derrota, né? Mas as eliminações se dói porque nós estamos no caminho bom, né? Que a gente, além eu falei no pré-jogo que a gente pensava muito naquilo que nós queríamos, não só para nós, mas principalmente para proporcionar para o torcedor
entendendo dores no passado e muito empático em relação a isso, daquilo que a gente não só acreditava, mas que a gente fez ao longo da competição, né? Doloroso sair nas penalidades. Então é sempre aprendizado para que a gente possa se fortalecer como equipe, como profissional. A vida segue, né? Alguns oportunistas usam derrotas e eliminações, ou erros, ou situações que não deram tão certo para criticar, para influenciar, para criar um cenário que é negativo. Eu acredito que o cenário é justamente o contrário, né? Um cenário bem positivo. Ainda está todo mundo muito chateado para falar, mas a gente está aqui para cumprir a missão, para fechar essa primeira etapa e seguir, né? O objetivo principal do clube é o Campeonato Brasileiro. Aquilo que a gente prometeu, a gente entregou, né? Que foi uma equipe competitiva, uma equipe intensa, aguerrida. Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente conseguiu entregar, demonstrar e em contrapartida resgatar. E a vida segue. A gente vai precisar cicatrizar, porque dói, né? Dói muito. E não adianta a gente ir atropelando tudo. Agora é hora da gente pensar um pouco para ver os próximos passos, planejar os próximos passos e utilizar muito bem o que a Série C proporciona, que é tempo de trabalho. E aí a gente espera que esse tempo de trabalho, como a gente tem utilizado bem, a equipe mais uma vez jogou muito bem, então que isso seja, que a gente possa continuar sendo muito forte dentro de casa, não deixar essa derrota nos fazer duvidar. A convicção segue intacta do caminho que a gente está seguindo, das coisas que a gente já fez para trás e daquilo que a gente tem que fazer pela frente também. Boa noite, Guanais. Professor, foi pela primeira vez o Operário num tempo dentro de casa sem fazer gols. O Operário tem como costume abrir o placar sempre no primeiro tempo, e dessa vez foi pela primeira vez. Queria que você falasse se não ter conseguido fazer 1-0 no primeiro tempo, ele prejudica o segundo tempo, que você disse que demorou um pouquinho para ligar. E aí falta aquele gol para fazer o 2-0 e talvez classificar direto, sem os pênaltis. E mais, você fala em cicatrizar. Qual que você acha que é o principal ponto que o Operário precisa melhorar dessa eliminação, pensando em Série C? Você acha que tem um ponto ali que o Operário pode melhorar e para a Série C vai tentar melhorar? Fazer gol é difícil. Fazer gol é difícil. A gente tinha vários caminhos para a gente conseguir encontrar o gol, e eu acredito que a gente conseguiu chegar muito bem em vários momentos. Se eu não me engano, nós finalizamos 10 vezes ao gol no primeiro tempo, e como eu falei, a gente ficou o tempo todo em cima deles, e não lembro de nenhuma transição no primeiro. Teve uma outra bola mais longa da equipe deles, assim, então no contexto do jogo, assim, aquilo que é a ideia de jogo central da equipe, mesmo assim está equilibrada, né? Então, logo no primeiro momento, um bate-rebate ali, eles tiveram uma finalização, acho que eles tiveram 7 no jogo todo e só 2 no gol. Então eu acredito que o ponto principal aí é, dentro de todo esse volume que a gente teve, do número de finalizações, a gente conseguir ser eficiente, né? De a gente ter um término melhor. E a gente estava ali, né, das escolhas, mas é difícil mesmo, é difícil a gente chegar. A gente estava o tempo, eu não tenho esse número de quantas vezes a gente entrou na área do adversário, mas a gente sempre estava muito próximo de finalizar, né? Então é sempre ser eficiente, cara, porque o que conta mesmo, independente de quais números a gente fale aqui, é o gol. Fazer gol e não tomar gol. Então, infelizmente, a gente só conseguiu um, né, para levar pro pênalti, pro fatídico aí. Então, é ser eficiente. Só que ao mesmo tempo a gente não fez o gol, que foi uma coisa que não havia acontecido ainda na competição aqui dentro de casa, só que a gente fez o segundo tempo. Então a gente talvez não tenha voltado tão bem, porque o desgaste no primeiro tempo talvez tenha sido enorme, e existem aspectos emocionais ali também. E a equipe, né? Então, são seres humanos. A gente está o tempo todo ali para tomar decisão, como eu falei antes, tem sentimento, tem um bocado de coisa, são todos ótimos jogadores, a equipe vem sempre bem, e ali mexe o aspecto emocional, né? Então a gente vai precisar fazer 2 gols.
E o tempo vai passando e vai aumentando a pressão de se fazer o gol. E a gente ainda tentou na última bola ali, bem equilibrado, uma bola parada. Enfim, são sempre detalhes. E o ponto principal é, dentro de tudo isso que a gente faz, sendo repetitivo, mas para reforçar a pergunta e a resposta, a eficiência é o ponto principal que vai contar. Boa noite, Guanais. Boa noite. Professor, hoje a gente viu ali no primeiro gol do Operário que todo mundo foi comemorar ali na área técnica, né? Você principalmente pauta essa coletividade do grupo, né? Você trata o jogo de hoje, não o resultado, mas sim o jogo em si. Um modelo para o restante da temporada, de sempre buscar ter a posse da bola, muita finalização, é um modelo a se seguir? Legal. Essa pergunta, Mel, é o que... eu não lembro quando eu falei da gente gostar um pouco mais do jogo, sabe? E, cara, lógico, a torcida, a nossa torcida, a nossa família, o torcedor do Operário, então o sentimento fica aflorado. Mas quando a gente parar para analisar, então nós tivemos pouquíssimos momentos onde a gente não foi bem, né? Então a gente vai lembrar um pouco do jogo do Foz do Iguaçu, o jogo da Copa do Brasil, mas no contexto geral, agora me perdoem, minha cabeça um pouco falha aí, mas a gente jogou vários jogos já até aqui e a gente sempre jogando bem, né? Então, e sempre mantendo essa identidade que a gente criou desde o primeiro momento. E eu acredito que nós desempenharmos bem aquilo que a gente acredita vai nos aproximar de vitórias e de conquistas. Então, é isso que a gente se pauta. E somos seres humanos que têm emoções, etc., e que precisa do resultado, né? Eu preciso muito do resultado. Só que o Pesolano uma vez falou isso para mim e eu gravei isso, eu até anotei num dos meus cadernos ali, que a gente escolhe como perder. Porque ganhar tá tudo sempre lindo, né? Então, se a gente ganha dando um bico para frente, eu já falei para os jogadores, no jogo contra o Atlético eu falei isso para eles, eu falei, a gente jogar futebol e se a gente não jogasse contra o Atlético e vencesse dando um bico para frente, eu não ia estar feliz. Porque na minha vida eu sempre tive muito claro como eu gostaria que minhas equipes jogassem e como eu gostaria muito de ter os jogadores e o comportamento, aquilo que eu queria ver dentro do campo, que fosse realmente um representante e conseguisse passar a emoção. Que o futebol, você verifica, foi emocionante, né? Uma vibração do gol é uma vibração porque eles sentem o tempo todo ali e porque a gente está realmente muito conectado, né? E eu acredito que a gente vai usar tudo isso para ser mais forte. Mas é isso, o importante de tudo é estar convicto do caminho, sabe? É de como a gente quer perder. E é jogando dessa forma. Para que a gente justamente não perca. Para que a gente continue... para que a gente não negocie algumas coisas que para nós são importantes. E eu acredito que tanto vocês quanto o torcedor do Operário, pensando em desempenho, ele está muito feliz. Ele está... Feliz não, né? É difícil falar isso agora, mas ele está satisfeito com aquilo que a gente fez até aqui. Porque eu já ouvi isso de muitas pessoas, que não precisam elogiar por elogiar. Então eu acredito que esse fica o sentimento do paranaense aí, de, mais uma vez, essa eliminação nesse momento, estando tão próximo com a campanha que a gente fez, mas ficando esse resgate de tudo e principalmente a forma como a equipe joga. Então, eu acredito que a forma como a equipe atuou hoje e como ela atuou durante toda a competição nos faz ter expectativas altas para o Campeonato Brasileiro. E à medida que o tempo for passando, a gente tem a expectativa também de ser cada vez melhor. E é isso que a gente vai buscar.